que nada mais poderia me surpreender na minha família, até o dia em que meu próprio pai me processou por algo que comprei com o meu dinheiro. Sim, você não leu errado, um processo judicial porque eu decidi investir no meu futuro. E, para piorar, minha irmã mimada ainda teve a coragem de me dar um prazo para vender meu apartamento e comprar a casa dela, como se eu fosse obrigada a bancar os caprichos dela. Foi nesse momento que tudo desabou, e ao mesmo tempo, tudo começou a mudar. Segredos vieram à tona, máscaras caíram e minha vida virou de cabeça para baixo de um jeito que nem em pesadelo eu imaginaria. Se você acha que já ouviu histórias de família complicadas, espere até ouvir o que fizeram comigo. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes, curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações, comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Eu sempre soube que meus pais tinham uma habilidade única de transformar qualquer conquista minha em motivo de crítica, mas jamais imaginei que chegariam ao ponto de arruinar a minha paz só porque decidi investir no meu próprio futuro. Desde cedo, eu aprendi a me virar sozinha. Enquanto minha irmã, a princesa, era exaltada por qualquer gesto mínimo, eu precisava provar meu valor 2, 3, 10 vezes mais. Mesmo assim, nunca reclamei. Trabalhei, juntei cada centavo, construí minha carreira e comprei meu primeiro apartamento em Belo Horizonte, onde eu morava. Foi a realização de um sonho. O segundo, porém, esse seria o gatilho para uma guerra que eu não sabia que estava anunciada. Eu havia acabado de assinar a escritura do meu apartamento na praia, em Guarapari, um investimento pensado com cuidado, uma possibilidade de descanso nos fins de semana e de renda em temporadas. Era meu dinheiro, meu esforço, minha escolha. Mas, no mesmo dia, meu celular tocou com a fúria do inferno do outro lado da linha. Meu pai, sem sequer dizer boa tarde, explodiu: "Você não pediu nossa autorização para comprar esse apartamento. Esse dinheiro era para comprar a casa da sua irmã. Ela se casa em 3 meses. Antes que eu conseguisse entender o absurdo, ouvi a voz da minha irmã ao fundo, carregada de arrogância: "Você tem 3 meses para vender esse negócio e comprar minha casa. Estou esperando." E eles desligaram. Assim. Como se eu fosse uma funcionária insubordinada, não a filha deles. Aquela ligação abriu uma ferida que anos de silêncio e submissão tinham escondido. Eu fiquei paralisada por alguns segundos, sentindo não apenas raiva, mas um cansaço antigo demais para ser ignorado. A que ponto eles achavam que tinham direito sobre minha vida? O que os fazia acreditar que eu era obrigada a sacrificar meus planos, minha estabilidade e meu futuro para sustentar os caprichos de uma irmã que nunca levantou um dedo para nada? Era como se, na cabeça deles, eu tivesse nascido para servir. Mas, naquele instante, algo dentro de mim começou a quebrar e, ao mesmo tempo, a despertar. Eu tentei respirar fundo, tentei racionalizar, tentei pensar que talvez fosse só um mal-entendido. Mas tudo desmoronou de vez quando, 2 dias depois, recebi uma notificação judicial: meu pai estava me processando. O motivo? Desvio de finalidade financeira familiar. Uma acusação absurda, inventada, mas suficiente para me colocar em choque. Eles queriam me destruir emocionalmente, financeiramente, se possível, moralmente. E minha irmã, claro, aparecia nos bastidores, alimentando a fogueira com sorriso triunfante. Mas o que eles não sabiam, o que jamais imaginaram, é que, ao tentarem me controlar mais uma vez, acabaram soltando a única versão de mim que eles sempre temeram, a que finalmente dizia não. A que não abaixava a cabeça. A que não se curvava. A que não aceitava mais ser tratada como moeda de troca ou plano B da família. A partir daquele processo, tudo mudou, não apenas para mim, mas também para eles. Porque cada ação tem uma consequência, e meus pais e minha irmã estavam prestes a descobrir que tentar destruir alguém que sempre suportou tudo em silêncio não era só cruel, mas também perigoso. Principalmente quando essa pessoa finalmente decide reagir. Essa é a história do dia em que percebi que minha liberdade tinha preço, e que eu não estava mais disposta a pagá-lo. Quando recebi a notificação judicial, minhas mãos tremeram de um jeito que eu não conseguia controlar. Era como se anos de humilhação, críticas veladas e exigências disfarçadas de conselhos finalmente tivessem se materializado naquele envelope pardo.
Sentei-me no sofá do meu apartamento em Belo Horizonte e reli cada linha, tentando entender como meu próprio pai teve coragem de assinar algo tão sujo. Ele alegava que eu havia desviado os recursos destinados à família, como se meu salário, meu esforço e minhas decisões fossem propriedade deles. E, pior, como se eu tivesse obrigações impostas por um contrato invisível que, ao que tudo indicava, só eu cumpria. No mesmo dia, minha mãe me mandou uma mensagem curta, quase automática: seu pai está decepcionado. Se você tivesse falado com a gente antes, nada disso seria necessário. Era assim que ela funcionava. Nada era culpa da minha irmã, jamais do meu pai, tudo sempre recaía sobre mim, a desobediente. A que não pedia permissão para viver. A que ousava ter ambições que não envolviam servir a família. Senti um nó na garganta, não de tristeza, mas de indignação acumulada. Decidi que não enfrentaria aquilo sozinha. Marquei uma reunião com uma advogada conhecida, doutora Denise, uma mulher experiente, firme, cujos olhos pareciam enxergar além das palavras. Assim que expliquei a situação, ela franziu o senho, surpresa e revoltada ao mesmo tempo. Eles realmente acreditam que têm algum direito sobre seu patrimônio? Balancei a cabeça, envergonhada por perceber que, ao longo da vida, eu mesma tinha alimentado essa ideia ao ceder sempre. Eles sempre foram assim, eu só nunca imaginei que chegariam até aqui. A advogada suspirou e, com a calma de quem já viu muitos absurdos, concluiu: prepare-se. Eles vão apertar ainda mais. Mas você tem razão ao reagir agora. Saí do escritório com uma sensação estranha, medo e força misturados. Pela primeira vez, alguém de fora olhou para minha história e disse, em voz alta, o que eu tentei calar por anos: eu estava sendo abusada emocionalmente, explorada e manipulada pela própria família. E, se eu não rompesse aquele ciclo ali, provavelmente nunca romperia. 2 dias depois, enquanto eu tentava organizar meus documentos para a defesa, meu pai me ligou novamente. A voz dele estava ainda mais dura, carregada de ódio, como se eu tivesse cometido um crime imperdoável. Não adianta tentar fugir. Você vai vender esse apartamento e comprar a casa da sua irmã. É o mínimo que pode fazer por ela. Respirei fundo, segurando a raiva que queimava no peito. Eu não devo nada a vocês. O dinheiro é meu. O apartamento é meu. E vocês não têm direito nenhum sobre isso. O silêncio do outro lado foi breve, antes de ser rompido pelo grito da minha irmã, como sempre se metendo naquilo que não lhe dizia respeito: ingrata. Você sempre estraga tudo. Meu casamento é daqui 3 meses, e você vai pagar por isso se não fizer o que mandamos. Eles desligaram novamente, sem permitir resposta. Sem diálogo. Sem humanidade. E, pela primeira vez, em vez de me sentir pequena, eu senti algo diferente: certeza. Eles estavam tentando me esmagar porque tinham perdido o controle sobre mim. E isso, para eles, era imperdoável. Naquela noite, sentei-me diante da varanda do meu apartamento, observando as luzes da cidade, e tomei uma decisão que mudaria tudo dali em diante. Eu não recuaria. Não venderia meu apartamento. Não financiaria o luxo de ninguém. E, principalmente, não permitiria que esse processo destruísse minha identidade. Mal sabia eu que essa decisão seria apenas o começo. Porque, enquanto eu fortalecia minhas defesas, minha família preparava ataques ainda mais baixos. E cada passo deles, cada tentativa de me derrubar, acabaria se voltando contra eles mesmos, de um jeito que nenhum deles jamais imaginou. Nos dias seguintes, a tensão ficou tão densa que parecia preencher todos os cantos do meu apartamento. Cada notificação no celular me fazia prender a respiração, esperando o próximo ataque. E eles vieram, não demorou. Meu pai, movido por uma combinação de orgulho ferido e controle doentio, começou uma campanha para me destruir emocionalmente. Ligava para parentes distantes, inventava histórias sobre ingratidão e rebeldia, dizia que eu havia traído a família e usado dinheiro que, segundo ele, não me pertencia. Era impressionante como, em poucas horas, pessoas que mal lembravam meu aniversário passaram a me enviar mensagens atravessadas, repetindo frases que claramente não eram delas. Minha advogada, ao analisar o processo com calma,
me explicou tudo o que eu já desconfiava. As acusações não tinham fundamento jurídico algum. Era um ataque emocional disfarçado de ação legal. Eles querem te assustar, te pressionar até você fazer o que eles querem. Mas juridicamente isso aqui não se sustenta. Concordei, mas ainda assim o peito pesava. Família sempre pesa. Mesmo quando não deveria. Para equilibrar a cabeça, decidi passar o fim de semana no apartamento de Guarapari, o centro de toda aquela tempestade. Peguei a estrada assim que o sol nasceu, e conforme o mar começava a surgir no horizonte, senti algo que não sentia há semanas: alívio. O som das ondas parecia dissolver parte da raiva e do medo. Era meu espaço, meu esforço, minha conquista, e ninguém, absolutamente ninguém, tinha o direito de transformar aquilo em motivo de culpa. Passei o sábado inteiro ajeitando detalhes do apartamento, escolhendo alguns móveis, imaginando pequenos momentos de descanso ali. Era quase irônico pensar que aquele móvel, comprado com tanta alegria, se tornará a faísca que incendiou o que restava da minha relação com meus pais. No fim da tarde, enquanto eu observava o pôr do sol da sacada, uma notificação rompeu minha paz. Uma mensagem da minha irmã: espero que esteja aproveitando bem essa sua fuga. Faltam 80 dias para o casamento. Não esqueça do seu dever. Eu reli a frase várias vezes. Seu dever. As palavras latejavam como insultos antigos, como se eu tivesse sido criada para servir, para bancar, para resolver tudo enquanto ela recebia os aplausos. E então percebi, ela realmente acreditava nisso. Aquilo não era manipulação momentânea, era a visão de mundo dela. Na cabeça dela, e dos meus pais, eu era um recurso, não uma pessoa. No domingo pela manhã, recebi a ligação de um número desconhecido. Atendi sem pensar duas vezes, e a voz fria e precisa que ouvi do outro lado quase fez meu estômago revirar. Aqui é do cartório. Seu pai registrou uma contestação adicional no processo. Precisamos da sua assinatura digital para a ciência. Era inacreditável. Eles não apenas mantinham o processo, estavam ampliando o ataque. Voltei para Belo Horizonte decidida a agir. Eu não podia mais ficar na defensiva. Se eles estavam dispostos a transformar minha vida em um campo de batalha, eu seria obrigada a mostrar que não era mais a filha obediente e submissa que aceitaram moldar. Na segunda-feira, encontrei novamente a doutora Denise. Ela analisou os novos documentos e respirou fundo antes de me encarar com seriedade. Eles estão tentando criar uma narrativa de que você é financeiramente responsável e que a família depende de você. É completamente absurdo, mas perigoso. Vamos rebater ponto por ponto. Doutora, eu não quero só me defender, respondi, firme. Eu quero que isso acabe de vez. Ela concordou lentamente. Então você precisa estar preparada para o impacto emocional. Porque esse tipo de briga mexe com feridas antigas. Eu sabia disso. Mas também sabia que não podia mais viver como se a aprovação deles fosse necessária para eu respirar. A guerra que eles declararam estava apenas começando, mas, agora, pela primeira vez, eu também estava pronta para lutar. E, no fundo, algo dentro de mim dizia que, a cada ataque deles, o mundo encontraria uma forma de devolver exatamente na mesma intensidade. Mal imaginava eu que as primeiras consequências para eles chegariam muito antes do que pensavam, e de um jeito que tocaria exatamente no ponto que mais importava para cada um. Os dias seguintes foram uma sucessão de acontecimentos que revelaram mais sobre minha família do que anos de convivência jamais mostraram. A cada nova movimentação no processo, mais evidente ficava a intenção real deles: me punir por ter conquistado algo sozinha, sem pedir permissão, sem consultá-los, sem colocar minha vida em segundo plano para priorizar a minha irmã. Era como se minha independência fosse um insulto pessoal. Mas, conforme a pressão aumentava, algo inesperado começou a acontecer, pela primeira vez, não era apenas sobre mim. As consequências das escolhas deles estavam começando a alcançá-los. A primeira bomba estourou numa manhã de quinta-feira. Estava no trabalho quando recebi uma mensagem de um primo distante, daqueles que só aparecem em festas de família. Ele escreveu: seu pai está falando mal de você para todo mundo aqui, mas está passando vergonha. Muita gente não está acreditando nessa história.
Logo depois, vieram capturas de tela de um grupo da família. Ali, sem filtros, meu pai narrava a versão distorcida dele, que eu havia roubado o dinheiro destinado à casa da minha irmã, que eu tinha enganado todos, que eu não ligava para o futuro da verdadeira filha que merecia algo na vida. Mas, para meu espanto, várias pessoas começaram a questioná-lo. Uma tia escreveu, mas o dinheiro era dela, não era? Por que ela teria que pagar a casa da outra? Outra comentou, se a filha está conseguindo comprar apartamento, é porque trabalhou. A outra também pode trabalhar. E então, pela primeira vez em muito tempo, eu vi meu pai sendo confrontado por gente de fora, gente que não fazia parte da bolha de favoritismo que ele mesmo criou. Minha irmã, ao ver os comentários se voltando contra ela e os pais, entrou no grupo para tentar inverter a situação. Escreveu um texto enorme, dramático, dizendo que estava emocionalmente abalada, que o casamento poderia ser cancelado se eu não cumprisse minha obrigação, e que a família inteira sofreria com isso. Era impressionante como ela conseguia transformar tudo em um teatro onde sempre era a vítima principal. Só que, dessa vez, o público não aplaudiu. Um primo respondeu, seco, você quer que sua irmã venda um apartamento dela para comprar uma casa para você? Isso está errado em qualquer lugar do mundo. Outro completou, casamento é escolha sua. Vocês que se organizem. Ninguém é responsável pelos seus caprichos. Minha irmã saiu do grupo sem responder mais nada. Meu pai, depois de tentar argumentar e ser ignorado, também ficou em silêncio. Pela primeira vez, senti que talvez eu não fosse a única a enxergar o absurdo. Mas o efeito dominó estava apenas começando. 2 dias depois, recebi a ligação da minha advogada. A voz dela tinha um tom diferente, quase um misto de surpresa e satisfação. Aconteceu uma coisa importante, disse. O juiz negou o pedido de tutela antecipada do seu pai. O que isso significa? Perguntei, com o coração acelerado. Significa que o processo não terá andamento rápido. Ele tentou usar urgência para te obrigar a vender o apartamento imediatamente, mas o juiz considerou a alegação absurda e sem fundamento. Eu me sentei na cadeira, sentindo um peso enorme sair dos ombros. A primeira tentativa deles de me encurralar havia falhado, e de forma pública. Agora, oficialmente, a justiça já os classificava como exagerados, incoerentes, sem base sólida para exigir qualquer coisa. Mas o impacto mais devastador, aquele que eles realmente não esperavam, veio de um lugar ainda mais sensível, o próprio casamento da minha irmã. No domingo, enquanto eu preparava o almoço, recebi uma ligação inesperada do noivo dela, Caio, um rapaz que sempre foi educado comigo, mas com quem eu nunca tive muita intimidade. Atendi desconfiada. Desculpa te ligar assim, mas eu preciso entender uma coisa. Pode falar. Ele respirou fundo, como quem estava prestes a encarar uma verdade desconfortável. Sua irmã me disse que você é responsável por comprar a casa onde vamos morar. Que esse era um acordo da família. Mas agora estou ouvindo outra versão, fechei os olhos por um instante. Claro. Minha irmã tinha levado a mentira para dentro do relacionamento. Caio, eu nunca prometi nada. Nunca participei de nenhum acordo. Isso é invenção deles. Meu dinheiro é fruto do meu trabalho. O apartamento que comprei é meu. Eu não devo casa para ninguém. Do outro lado da linha, o silêncio dizia muito. Então, ela mentiu para mim esse tempo todo? Eu não sei o que ela te disse. Mas digo o que é verdade, ninguém além dela e dos meus pais acreditava nesse absurdo. A ligação terminou com ele agradecendo pela sinceridade, mas a tensão na voz revelava que aquilo teria consequências grandes. E teve. No final da tarde, minha mãe me ligou em prantos, acusando-me de destruir o casamento da sua irmã, como se eu tivesse algum poder místico sobre a verdade. Você contou para o Caio? Você tinha que ter ficado quieta. A sua irmã está desesperada. Eu apenas disse a verdade. Você não tinha esse direito. O direito que eu não tenho é ser usada como banco da família. Ela desligou sem despedida, como sempre. E, naquele instante, percebi, as máscaras estavam começando a cair.
a mentira que eles sustentaram por anos estava finalmente se voltando contra eles. E, pela primeira vez, eu não estava pagando a conta. Mas ali, mesmo diante desse caos, eu ainda não fazia ideia do quanto pior as coisas ficariam, não para mim, mas para eles. Porque a corda que tentaram amarrar no meu pescoço estava começando a apertar o deles. Após a ligação com minha mãe, senti que o peso daquilo tudo estava se tornando mais pesado do que eu poderia imaginar. Mas algo em mim mudou. Pela primeira vez, em vez de me sentir culpada, me sentia liberta. Não era mais a filha obediente que deveria ser grata por migalhas ou se sacrificar pelos caprichos dos outros. Eu não devia nada a ninguém, muito menos àqueles que me viam como uma extensão dos seus próprios desejos egoístas. Eles queriam controlar minha vida, mas a partir daquele momento, eu estava decidida a escrever minha própria história. Nos dias que se seguiram, a pressão aumentou. Meu pai, sempre orgulhoso, foi o primeiro a intensificar a campanha de difamação. Ele não apenas continuou espalhando mentiras sobre mim entre os parentes, mas também foi até mesmo a mídia local, onde meu nome foi novamente associado a termos como ingratidão e desvio de recursos. Ele tinha uma maneira estranha de lidar com suas falhas, sempre transferindo as responsabilidades para os outros. Mas, em vez de me encolher ou pedir desculpas, eu reagi de forma calculada. Decidi que não apenas me defenderia, mas tomaria a frente. Resolvi usar as próprias armas deles contra eles mesmos. Primeiro, minha advogada entrou em cena. Ela orientou que eu fosse à imprensa também, mas dessa vez, com um comunicado claro e transparente. Publiquei um post nas redes sociais, onde expliquei minha versão dos fatos, sem acusações emocionais, apenas os fatos. Meu investimento foi fruto do meu trabalho, e minha irmã jamais teve qualquer promessa de que eu compraria sua casa. A reação foi imediata. As pessoas começaram a me apoiar, começaram a questionar publicamente as atitudes do meu pai. Não era algo que eu esperava. Não porque fosse impossível, mas porque, ao longo dos anos, sempre fui ensinada a me manter em silêncio. A ser a pessoa que aceita. A pessoa que não fala. Mas, naquele momento, eu falei. E aquilo reverberou. O impacto na minha irmã foi devastador. A verdadeira face dela começou a aparecer para os outros. O noivo, Caio, a confrontou publicamente, e em uma conversa gravada, ela foi obrigada a admitir que o que dizia sobre mim era, na realidade, uma manipulação. Ele nunca imaginou que, ao perguntar sobre a casa, estaria desmascarando toda a mentira em que ele próprio estava preso. Ela tentou fazer as pazes, mas o estrago estava feito. As pessoas começaram a ver quem ela realmente era. No entanto, o maior impacto foi sentir o vazio que isso causou em mim. O que restava de relação com eles, se não havia mais confiança, se não havia mais amor genuíno? O que restava de uma família quando o próprio conceito de família era distorcido por interesses pessoais? Eu, que sempre busquei por algum tipo de aprovação, agora me via livre da necessidade de agradar a quem não merecia meu respeito. Enquanto a situação se desenrolava, eu soube que o julgamento do processo estava se aproximando. Não havia mais volta. Meus pais haviam cruzado o limite, e a cada atitude deles, o abismo entre nós se alargava. A verdade estava vindo à tona, e nem eles sabiam o quão expostos estavam. Mais tarde, soube por meio de um amigo da família que, em privado, meu pai estava frustrado. Ele não conseguia entender como a filha que sempre foi submissa estava agora tão decidida. Para ele, era como uma revolução interna que ele não soubera prever. Ele, que sempre se achou dono da minha vida, agora me via irreconhecível, e isso o consumia mais do que qualquer outra coisa. Chegou o dia da audiência final. Eu estava pronta para encarar o tribunal, mas o que me aguardava não era o que eu imaginava. Na sala, a tensão era palpável. Meu pai estava visivelmente irritado, e minha mãe, com um semblante de quem sabia que havia perdido o controle da situação, parecia ansiosa por um milagre. Mas, na minha mente, o único milagre que eu desejava era minha liberdade. Quando o juiz iniciou a sessão, fiquei surpresa com sua postura objetiva. Ele questionou diretamente meu pai sobre as alegações de desvio de recursos, e logo se tornou evidente que a versão dele era contraditória e cheia de lacunas. Meu pai, em sua arrogância,
tentou se defender, mas a argumentação legal da minha advogada foi sólida demais. Ela colocou, de forma clara, que não havia qualquer base legal para as acusações, e que o valor que eu havia investido em meu apartamento era fruto do meu trabalho e do meu dinheiro, não de fundos familiares. O juiz, visivelmente impassível à pressão, não demorou em tomar sua decisão. No fim, a sentença foi clara: o processo contra mim foi totalmente rejeitado. Meu pai e minha irmã perderam. A manipulação deles havia falhado. As ações legais que eles tanto esperavam para me destruir voltaram-se contra eles. E foi nesse momento que senti um alívio profundo. Não por ter vencido na justiça, mas porque, finalmente, consegui entender que eu estava em um lugar onde não precisava mais ter medo de agir. Não mais pela aprovação deles. Eu era dona da minha vida, dona das minhas escolhas. Mas o custo disso foi alto. A relação com meus pais e minha irmã nunca mais seria a mesma. E, ao olhar para a sentença que me libertava, sabia que a verdadeira vitória não era apenas sobre o processo. Era sobre a minha própria liberdade. A sentença do juiz ecoou na sala de audiências como uma porta sendo finalmente fechada. Meu pai baixou a cabeça, incapaz de sustentar por mais tempo a postura de homem inabalável que sempre representou. Minha mãe, ao seu lado, pressionava um lenço contra os olhos, mas não por empatia comigo, e sim pela vergonha pública que finalmente recaía sobre eles. Minha irmã, sentada atrás, encarava o vazio, provavelmente percebendo que o castelo de privilégios no qual viveu por toda a vida estava começando a ruir. Eu respirei fundo. Pela primeira vez, senti que o peso nas minhas costas não era meu, já era deles. E eles teriam que carregá-lo dali em diante. Assim que saímos da sala, minha advogada colocou a mão no meu ombro e disse: "Agora é com você. A justiça já fez sua parte." Concordei. E, no fundo, eu sabia que o próximo passo não era jurídico, era emocional. Finalmente, eu teria que decidir que tipo de vida queria construir longe da sombra daquela família que só sabia me diminuir. Naquela mesma noite, decidi ir para Guarapari. Precisava respirar fora do caos, longe de Belo Horizonte e das mensagens que ainda insistiam em aparecer no meu celular. Enquanto dirigia pela estrada, senti algo novo, um silêncio interno que não era ausência de pensamentos, mas ausência de culpa. Pela primeira vez, eu não estava me explicando, não estava tentando provar nada a ninguém. Eu só existia. E isso era suficiente. Ao chegar ao apartamento, abri todas as janelas e deixei o cheiro do mar entrar. Aquele lugar, que quase se tornou o símbolo da minha destruição, agora se tornava o marco da minha libertação. Caminhei pela sala, toquei a superfície lisa da bancada da cozinha, senti a brisa fria no rosto. Era impossível não pensar no quanto esse móvel tinha alterado o rumo da minha vida, não pelo bem que ele trazia, mas pela verdade que revelou: minha família jamais me enxergou como alguém independente, mas apenas como um recurso. No dia seguinte, decidi caminhar pela praia ao amanhecer. O sol nascia tímido, deixando a água tingida de dourado. Foi ali, com os pés na areia úmida, que recebi a ligação que finalmente encerrou o último fio que ainda me ligava aos três. Era minha mãe. Atendi apenas porque queria encerrar aquilo de uma vez. "Sua irmã está arrasada", começou ela, com a voz embargada. "O casamento foi adiado. O Caio está repensando tudo. Você destruiu sua própria família." Fechei os olhos, sentindo a brisa fria contra o rosto. Eu não destruí nada. Apenas parei de ser responsabilizada por escolhas que nunca foram minhas. Minha mãe bufou do outro lado. "Você poderia ter evitado tudo isso. Bastava vender aquele apartamento." Sorri, um sorriso triste, mas firme. "Não vou me desculpar por ter conquistado algo com meu próprio trabalho." "Então é isso?" ela perguntou, com uma mistura de raiva e desespero. "Vai nos abandonar?" "Não", respondi, finalmente entendendo a dimensão real da minha decisão. "Eu só estou parando de permitir que vocês me machuquem." "É bem diferente." Ela desligou sem responder. Eu sabia que aquela seria a nossa última conversa. E, por mais duro que fosse admitir, senti um estranho alívio. Era como cortar um laço que nunca foi afeto, apenas obrigação disfarçada de amor.
Nos dias seguintes, as consequências para ele só pioraram. Meu pai perdeu credibilidade entre conhecidos e clientes, porque tudo que ele espalhou sobre mim se voltou contra ele como um bumerangue. Pessoas começaram a questionar como um pai poderia processar a própria filha por comprar algo com o próprio dinheiro. Minha irmã, por sua vez, enfrentava um noivo que agora enxergava claramente sua personalidade manipuladora. O casamento não apenas foi adiado, estava por um fio de acabar de vez. E minha mãe, sem saber a quem culpar, se fechou em um silêncio que, pela primeira vez na vida, não me afetava. Eu não estava lá para carregar o peso emocional dela. Enquanto isso, minha vida seguia em uma direção completamente diferente. Comecei a alugar o apartamento na praia em alta temporada, e o retorno financeiro veio rápido. Meu trabalho, que sempre foi motivo de orgulho silencioso, agora ganhava novos contornos, não porque eu queria provar algo, mas porque finalmente estava livre para sonhar sem amarras. Comecei a planejar cursos, viagens, investimentos, coisas que antes eu adiava com medo de ser vista como egoísta. E, aos poucos, fui percebendo algo que nunca tinha sentido: leveza. Viver sem medo de críticas, sem exigências injustas, sem uma família que tratava meu esforço como obrigação, era como respirar pela primeira vez. Na última noite antes de voltar para Belo Horizonte, sentei-me na varanda com um café, observando o mar iluminado pela lua. Foi ali que percebi o quanto eu tinha crescido. Aquele processo, aquele conflito, aquela dor, tudo havia se transformado em algo maior. Em força. Em identidade. Em independência. E eu sabia, com uma clareza que nunca tive antes, eu não voltaria para eles. Não da forma como eles queriam. Não como a filha submissa. Não como a reserva financeira da família. Não como quem aceita humilhações porque ele é melhor evitar brigas. Eu finalmente entendi que família não é sangue, é respeito. E se não há respeito, então não há família. Apenas laços que precisam ser cortados. Levantei minha xícara em direção ao mar como quem faz um brinde silencioso. A minha liberdade. A minha paz. E a vida que, enfim, eu estava construindo sozinha, longe de quem tentou me destruir. Se essa história mexeu com você, não saia do vídeo sem deixar o seu like, porque isso ajuda demais o canal a alcançar mais pessoas que adoram histórias emocionantes como essa. Aproveita também para se inscrever e ativar o sininho, assim você recebe sempre as próximas histórias em primeira mão. E agora eu quero saber, você faria o mesmo que a filha fez? Você manteria sua liberdade mesmo que isso custasse romper com a própria família? Comenta aqui embaixo, que eu adoro saber a opinião de vocês. Ah, e me conta também de qual cidade você está assistindo este vídeo, que eu vou lá nos comentários deixar um coração especial para você. E não esqueça de compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que precisa ouvir essa mensagem de força e coragem. Histórias como essa podem abrir os olhos de muita gente.